tão importante hoje mesmo, em 2017, que se vocês forem fazer prova para tirar carteira de motorista, eu já fui fazer aquela outra, depois de um tempo, vocês vão ver que as perguntas são todas de interpretação e compreensão também. O que você compreende daquilo? Ou seja, é fundamental que todos os processos formativos, eles tragam para si, eles se comprometem com construir mentes complexas. Tá? E, obviamente, que a formação de professores vai passar por isso também. Tá, e o que é formar a mente complexa? Aonde é que nós vamos entender, localizar esse sujeito? E aí vem a nominação do sujeito integral, que a gente tanto usa nos nossos textos, né? A formação do cidadão, sob o aspecto do sujeito integral, né? E esse sujeito integral, eu trouxe aí alguns dos aspectos das dimensões, mas nós acharíamos outros com certeza. Falta aí, por exemplo, a dimensão estética, falta, enfim. Nós vamos, e se a gente fosse coletar, isso daqui se preencheria de outras nomenclaturas, de outros conceitos que constroem o sujeito, que constituem esse sujeito. Tá, e a nossa grande questão, e é aqui que eu digo para quem estava de manhã, que nós estamos fazendo uma abordagem diferente, e para os que estão aqui pela primeira vez, que entra a questão do currículo. Porque o nosso currículo escolar é um currículo voltado, habitualmente, como se o sujeito só tivesse cognição. Não é isso? As avaliações, elas são cognitivas. E eu fiquei sabendo que aqui em São Paulo tem uma universidade, no estado de São Paulo, tem uma universidade que fez uma seleção de vestibular, em que tinha uma prova de conhecimentos e uma prova de habilidades socioafetivas. E eu achei super interessante, porque as pessoas já começaram a avaliação na chegada. Elas foram surpreendidas por situações em que elas tinham que reconhecer a diferença, cooperar, exercício de empatia, que assim, para entrar na prova, no lugar, tinha uma porta muito pequena. Diz que uma atriz simulou um desmaio. Coisas assim que aconteceram. Eles também estão experimentando como é que vai fazer para ver as habilidades dessas pessoas, tal. Enfim, as pessoas tinham um crachá com um nome bem grande, eles acharam estranho para fazer vestibular. Mas eles estavam... É um exercício, não vou dizer para vocês que foi um sucesso, isso é um relato que eu recebi. Mas eu já achei interessante. Por quê? Porque vocês já sabem, por exemplo, que o mercado já faz isso, né? Ele faz uma avaliação desse sujeito, do conhecimento que ele tem, que não é tão importante assim para o mercado, porque essa pessoa vai se formar, as empresas são formadoras, né? Elas vão fazer qualificação, mas as habilidades relacionais, vamos chamar assim, elas são fundamentais. Então, vejam, o primeiro impasse, a primeira dificuldade, por isso que veio tanta pergunta, é a questão curricular. Como é que uma escola que tem o currículo como nós temos vai trabalhar a partir dessa dimensão? E eu lhes digo o seguinte, que nós vamos ter que aproximar discurso de prática. E vocês vão de reconhecer que nós temos um discurso super bonito, né? Nós não perdemos para ninguém num discurso bacana. Textos. Eu não conheço um currículo, não conheço um plano de ação de escola que não seja um brinco. O nosso problema não está no registro, por exemplo, do currículo. A nossa questão está em como é que nós vamos fazer para desenvolver competências socioafetivas nas crianças, na escola ou em situações outras da comunidade educativa.
Fui orientada que era fácil, que era só... É fácil, é só fazer direitinho. Então, vejam, meus amores, a grande dificuldade. E aqui veio um número grande de perguntas também, a procura que eu tive, já localizei algumas pessoas que me fizeram a pergunta, eu estou contemplando a pergunta. A grande dificuldade está na comunidade educativa, que somos nós, mais todo o entorno. Mas, muito seriamente, as famílias das crianças. Claro, porque nós temos que mudar a nossa cabeça. Porque nós estamos cheia de rótulos. Quer ver uma coisa? Eu vivi uma experiência interessante. Eu fui avó há pouco tempo, sou avó nova. E a minha neta é uma netinha pequena, e eu acabei acompanhando minha filha em médico, essa coisa arada toda. E um dia eu peguei uma mania que eu percebi, eu digo, mas Isabel, você pensa tanto no ser humano, na totalidade, e faz umas perguntas. Eu olho para o bebê assim, é menino ou é menina? Qual é a diferença que faz? É um bebê. Certo? Tem necessidades de bebê. Bebê não tem necessidades diferentes, eles têm necessidades iguais. Quando você pega um brinquedo, né, você vai dar um brinquedo para a criança, para o bebê de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano. Vocês percebem como a gente tem uma mania de categorizar, de organizar, fazer essa ampliação desse sujeito? Sobretudo, essa criança, ela é todas aquelas dimensões, inclusive uma dimensão da sua manifestação sexual, né? Do seu gênero, nesse momento do seu gênero. Mas é uma das dimensões, né? Então, assim, eu comecei, a partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a achar que eu já tinha avançado. Eu percebo, por exemplo, detalhezinhos de coisas que fazem com que eu diga assim, mas não tem diferença. Um bebê, ele vai querer o brinquedo. Um brinquedo que tem a ver com um bebê. Né? Então, vejam, o que é difícil, gente? Porque nós temos uma comunidade, a educadora, que tem uma dinâmica que não está de acordo com o que a gente teoriza. Porque nós educadores, todos os professores e psicopedagogos e psicólogos aqui presentes, nós estamos pensando isso, elaborando isso, preocupados com isso. Então, claro que isso vai dar uma diferença no nosso comportamento. Porém, nós temos muita coisa que desvestir ainda, que nós ainda não percebemos, né? Mas que nós vamos nos desvestir. Agora, e os familiares das crianças que atendemos, como é que eles vão? Né? Inclusive, respondendo até uma pergunta agora, eu tenho meu último livro destinado a esse tema para crianças e família, é a aprendizagem entre a família e a escola. E a minha surpresa é assim, como ele foi recebido, isso, como os pais buscam esse tipo de leitura para ter alguma coisa, para dar referência, para ter referência. Por quê, gente? Porque essa sociedade é uma sociedade, ela é pouco reflexiva, tá? Mas ela operou uma mudança muito importante e que tem uma repercussão intensa para todos nós, que é a mudança do olhar. Tá? Vocês facilmente identificam essas imagens, facilmente vocês vão ver essa situação. E aí, a pergunta que se tem a fazer é qual é a repercussão desse olhar, né, na vida de uma criança. Eu pulei aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? De questões muito... Eu trabalho com currículos socioafetivos, mas vou trazer para vocês uma pergunta bem fácil de vinda da família, tá? De uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, 7 anos. O pai, ou a mãe, ou a avó diz assim, ele não anda de bicicleta. Mas daí eu digo assim, você ensinou? Não quer aprender. Quis a bicicleta, eu dei a bicicleta para ele, mas ele tentou uma vez, 2 e não quis mais, não tentou mais.
Vocês identificam isso? O que eu estou falando, vocês também percebem? Estamos combinados que percebem. Tá. Por que é que essa criança não anda de bicicleta? E daí, gente, eu vou contar para vocês que eu fui nessas bicicletarias, sabe essas bicicletarias que ensinam criança a andar de bicicleta? Tem várias, né? E o que eles dizem? Eles dizem assim, é que as famílias não ensinam mais. Eu digo assim, mas como que você consegue ensinar? Isso porque eu dou garantias. Então, que garantias que essa pessoa dá? Gente, andar de bicicleta é um aprendizado super interessante, certo? Porque é uma aprendizagem que ela tem que acontecer no insight. Se você pensar assim, agora eu vou pedalar o pé direito, depois o pé esquerdo, daí vou pôr, quando o pé esquerdo estiver para cá, eu vou pôr o corpo para cá, daí eu vou me equilibrar com o volante, não sei o quê, você cai da bicicleta, concordam? Bicicleta é o tipo do negócio que você tem que entrar e dizer, eu vou. Vai dar certo agora. Não deu uma vez. Vou de novo. Né? E a gente quase morre, quem está cuidando da criança, né, de correr atrás, segura a bicicleta e não sei o quê. Por quê? Porque é um tipo de aprendizagem que não há garantia. Mas as pessoas dizem, não, porque eu garanto. O que é a garantia dele, gente? O que é essa garantia? É a atenção, é esse olhar, é a explicação, é o para a bicicleta. Olha o que aconteceu. Você viu o que aconteceu? Eu estou segurando porque você está pesando mais para um lado. Perceba, não sei o quê. Ou seja, é o ensino. É aquilo que nós estamos falando aqui. Eu estou falando de andar de bicicleta porque é um tema bastante recorrente entre pais. Mas eu teria aqui um monte de outros exemplos para dar. Quando esse olhar não existe, tá? Ou existe muito pouco, ou ele é muito apressado, existe também a repercussão desse gesto. Tá? Então, nós vamos lidar com crianças que superatuam, com crianças... Porque isso foi uma pergunta intensa hoje de manhã. Mas como que a gente faz? Mas as crianças agitadas, como é que eu vou trabalhar? As crianças, quando elas não têm atenção, tem um psiquiatra que já faleceu, José Alteral, do Rio Grande do Sul, e ele é autor de uma frase que eu digo assim, por que eu não disse antes que ele? Por que eu não tive essa ideia antes? A frase famosa dele é a seguinte, quem não tem atenção sofre de falta de atenção. Que vontade de morrer, que eu não tive essa ideia. Não é mesmo, gente? Claro, se você não tem atenção, não estou dizendo que é só isso a desatenção, tá? Mas estou falando sobre o aspecto relacional. Quem não tem atenção sofre de falta de atenção. Então, isso é uma repercussão do gesto. Quem não tem confiança sofre de desconfiança. Quem não tem uma comunicação intensa vai sofrer com dificuldades para se organizar na fala. Enfim. Tá. Eu já entendi. Tem que chegar perto. Ele é meio afetivo. E aí, gente, nós queremos trabalhar com quem? Nós, hoje, independente da área que estejamos trabalhando, nós trabalhamos com o aprendiz, que é o sujeito que aprende, certo? Então, sou eu que aprendo, é você. E o tipo de elaboração que você vai fazer, né, nesses momentos, nos posteriores, é que farão o intrapsíquico, né? Então, ele é primeiro interpessoal, para depois se tornar intrapsíquico. Mas esse interpessoal é a fase importantíssima desse processo chamado aprendizagem. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse auditório, eu não tenho condições de construir um vínculo, uma relação de proximidade com vocês. O que eu faço para essa relação estabelecer-se minimamente? Eu seduzo vocês com uns slides, com uma escrita de autor bacana, como Bernard Charlot está ali, com umas imagens que impregnem de algum modo os sentidos. Porque, na verdade, nesse momento, eu preciso ganhar
a atenção de vocês para que entre nós aconteça uma coisa e que mexa com você, ou seja, você acione móbiles. Os móbiles é o que motiva o sujeito a. Então, à medida que você se mobiliza, você vai dizer assim, aí você vai começar a lembrar, você faz associação a outros autores, a sua prática educativa, ao que você já viu. Eu vou trazer alguma coisa para aproximar a minha fala, os meus significados dos seus significados, e a gente consegue uma proximidade mínima, mas conseguimos. E ao efetivarmos essa proximidade, você faz o movimento. Então, veja, ele se constrói a partir de uma tomada de consciência de sua história. Então, eu preciso saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu preciso mobilizar essa história, esse lugar onde você está, para que você construa algo que possa dar significado ao que se está falando. E, a partir disso, ele se autoriza a inserção social. Certo? Então, a inserção social ela se dará à medida em que eu me aproprio de um conhecimento, faço dele um instrumento qualquer meu, de alguma dimensão, e isso me possibilita entrar nesse contexto. Mas aí, qual é a grande contribuição do Bernard Charlot? É que ele diz que essa produção só é possível pela mediação do outro e com sua ajuda. Então, assim, esta menina só andará de bicicleta porque ela não é só conhecer como se anda de bicicleta, ela tem que ter coragem para andar de bicicleta. Ela tem que ter, não pode ter medo. Se ela tiver medo, ela não vai conseguir andar de bicicleta. Ela não pode ter uma história outra que a pessoa que está segurando a bicicleta a abandonou em determinado momento. Ela vai dizer assim, não, ele vai me abandonar que nem daquela vez. Então, vocês percebam que quando Bernard Charlot fala, a intencionalidade será fundamental. Então, quando a gente se fala em currículo socioafetivo, e que é também uma parte dessa dimensão toda desse ser humano, nós estamos falando da intenção e da clareza de que a aprendizagem acontece nessas dimensões. Porque daí ele vai antes, né? E criar condições objetivas. E o que é criar condição objetiva, meus queridos? É eu efetivamente ter uma situação em que eu questione o que é isso, o que aconteceu, o que você sente e como é que nós poderíamos fazer melhor. Porque nós falamos muito dessas dimensões da aprendizagem, né? Que é acionar as inteligências, que é acionar o sujeito social, o sujeito afetivo, o sujeito biológico, né? Nós teorizamos muito bem, espetacularmente bem, sobre a questão do sujeito integral. Porém, quando nós nos propomos a trabalhar esse sujeito, a gente subentende que tem algumas coisas que ele já deveria ter por pressuposto. Vou pegar um exemplo muito simples. Você entra no elevador e tem uma espécie de mais ou menos 5 anos, 6 anos, uma criança de 5, 6, acompanhada de um de 9 e 10, tá? Eles te dizem bom dia. Estão entendendo? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um ser dimensionado, né, formado. O conceito de educação, o próprio Bernard Charlot tem um conceito de educação que ele fala que primordialmente é humanizar. Tá? Os seres humanos não se cumprimentam. Não se cumprimentam. Gente, eu pergunto para os pais, seu filho cumprimentaria no elevador o vizinho de vocês? Ele diz, não cumprimenta. Mas por que eles não cumprimentam, gente?
porque não há a intencionalidade de ensinar essa pessoa a reconhecer um outro ser humano como seu parceiro. Eu moro no mesmo prédio que ele. E daí nós vamos embora, né? Recentemente eu vi uma cena, gente, que eu achei ótima. Desculpe, eu de manhã contei uma cena de viagem, agora vou contar outra. Mas é que quando eu não estou no consultório, eu estou em escola, eu estou em viagem. E para não contar a situação, muita situação de escola, porque daí o pessoal fica meio desconfortável com contar a situação de viagem. Nós descemos do avião e pegamos aquele ônibusinho para levar até o desembarque. Entrou no ônibus uma senhora grávida, com 2 sacolas, gente grávida e com uma criança de uns 3, 4 anos. Então, a gente sabe como é que mulher anda, né? É a sua bolsa, é a bolsa da criança, daí o casaquinho, daí tem aquela bonequinha, daí não sei o que, coisa de criança. Ela entrou, subiu a escada, apesar de ter uma escada assim, com dificuldade, ela estava bem barriguda. E um senhor que estava sentado levantou-se imediatamente e disse assim: por favor, senhora, a senhora sente-se. Ela pegou a criança e pôs a criança sentada e ficou segurando aqui. O vestido dela estava até meio levantadinho, de tão barrigudinha que ela já estava. E com as sacolas. E a criança sentou com os pezinhos assim, na cadeira ali. Aí um senhor de cabelo grisalho, virou para ela e disse assim: mas eu não me levantei para dar lugar para a sua filha. Eu me levantei para a senhora sentar. Essa senhora, sabe o que ela disse para ele? O senhor não conhece criança? Que resposta, que não conhece criança? Ele falou: conheço, e criança fica em pé. E adulto senta. E eu falei: bravos! Achei fantástico, cara. E aí o cara já estava vendo que o cara ia arrancar a menina da cadeira, quando a gente chegou. Daí a mãe pegou a criança, continuou carregando a sacola e foi embora. Quer dizer, não há intencionalidade nenhuma condição objetiva que é para aquela menina entender que a mãe está grávida, a mãe tem idade, aquele senhor de cabelo branco levantou porque a mãe estava grávida. Como que ela vai aprender, gente? Como que ela vai aprender? Posteriormente, as pessoas acham que deveria ter solidariedade, né? Nossa, eu ouço muito isso, gente. As crianças e adolescentes hoje não ligam para nada. Mas como que eles vão ligar? Para ligar, tem que alguém chegar e dizer assim: venha ver, ó que flor bonita, ó que gesto lindo que a pessoa teve. Você sabe o que é cooperação? Você sabe o que é solidariedade? Eu contei de manhã, vou contar agora de novo, desculpem. Eu vi uma criança de 4 anos dizendo assim: nós passamos um perigo eminente. Eu falei: eminente? Ela fazia assim: eminente. Que fantástico, gente. Olha o vocabulário da menina. Claro que ela não aprendeu do nada, alguém ensinou o que é perigo eminente a ela. Daí eu falei, queria saber se ela sabia o significado. Eu disse assim para ela: em que situação vocês passaram perigo eminente? Ela disse assim: nós estávamos sentados fazendo lanche e a lona caiu por causa da chuva. Quase molhou todo mundo. Correto, perigo eminente. Daí eu falei assim para ela: puxa, eu nunca mais tinha usado essa palavra, vou usar depois que você me fez lembrar. Você passou mesmo por um perigo eminente. Gente, criança aprende. Mas a nossa comunidade, ela não está tendo essa intencionalidade. E esta visão de que não adianta ler. Só ler. Estou preocupada com matemática, com português, com geografia. Não estou dizendo que não tem que se preocupar. Mas o que eu faço com a matemática, o que eu faço com o que eu aprendo de linguagem, o que eu comunico com isso? Então, a questão da intencionalidade e de criar condições objetivas que oportunizam e possibilitam o processo de aprender. Então, no tema que nós estamos nos dedicando hoje, a repercussão desse gesto, ela não é trabalhada, ela é
muito pouco trabalhada. Vocês concordam comigo ou vocês têm experiência diferente da que eu tenho? Vocês concordam? A gente acaba, e não só na escola, gente, mesmo na família. Às vezes as pessoas estão no carro, aconteceu uma coisa, e os próprios pais dizem para mim, Isabel, é verdade. A gente, em vez de dizer assim, fulano, o que está acontecendo? O que aconteceu? De dizer assim, fiquem quietos e parem de brigar. Já ouviram essa frase? Sem intencionalidade. Então, assim, eu até sei desse universo maior, eu até sei que a minha criança, ela se desenvolverá na dimensão sensível, na dimensão espiritual, na dimensão afetiva, na dimensão cognitiva, na dimensão emocional, se ela aprender a entender isso daqui, ou pelo menos identificar o que é que você está sentindo. A gente trabalha com 5, a gente chama 5 afetos: amor, alegria, tristeza, ódio e surpresa. A gente trabalha conceitualmente em cima disso, saber o que é isso, identificar, pergunta como você age quando você é surpreendido, como você age quando você está com raiva, como você age quando você está feliz. Identifique situações, conte uma situação em que você, para a pessoa identificar, para a criança aprender a identificar isso. A repercussão do gesto, ela é pouco pensada e nós vivemos muito com a repercussão. De repente, você vira e diz assim, eu não sei o que deu na fulana. Ela está esquisita. Desde um dia lá que passou despercebido. Então, a qualidade das relações é determinante na construção do conhecimento. Veja, gente, que o Valon não diz que é um pressuposto. Ele diz que é determinante. Então, será na qualidade das relações que a gente vai formar essa pessoa. Esse sujeito aí que a gente está querendo, que a gente está programando, que nós estamos tentando construir. E aí esse desafio está lançado, né, gente? Como é que nós vamos formar esse sujeito contemporâneo, né, dentro dessa dimensão? Nós estamos numa sociedade extremamente complexa, com instrumentos sociais complexos. As pessoas dizem, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade super difícil, né? Um momento político, um momento em que moral, ética está sendo muito discutida, né? As pessoas se questionam o que é o bem, o que é o mal, em quem eu confio, enfim. E para que a gente sobreviva a isso, nós precisamos ter bem claro quem eu sou, o que eu quero, o que é bom para mim. Confiar. Então, essa é uma questão, isso tem sido ouro. Não só na escola, não só com pequenos, menores, na sociedade, confiar. O fiar com. Some, então, né, sumiu da nossa sociedade o fazer como. Porque no mundo da complexidade, no mundo em que há tantas diferenças, onde a gente identifica tantas diferenças, como eu vou fazer conforme? Mas o que eu vou pôr no lugar disso? O que eu vou fazer? Para eu saber o que eu vou fazer, eu preciso... Essa metáfora eu acho muito linda. Eu aprendi com os psicanalistas. Eu não posso dar o crédito porque eu vi vários psicanalistas falando isso. De fiar com. Essa metáfora é linda, né? Se eu fio com você, é que nem aquela do ditado popular, comer um saco de feijão ou um saco de sal. É de feijão ou é de sal? É de sal, né? Por que eu estou com feijão? De comer um saco de sal juntos. Eu vou... Aquilo subentende o que é relação. Relação, uma relação de partilha.
em que eu vou partilhar aquilo, e aí vai nascer esta confiança. E, a partir desta confiança, eu vou poder fazer as elaborações que precisar. Rosisca de Oliveira, é um livro já há algum tempo publicado, a Reengenharia do Tempo, mas ela faz foi a primeira pessoa que eu li que fez alerta do tempo que a escola passa com as crianças e com os jovens. Tá? Muitas vezes menor do que as famílias passam. É muito fácil hoje, ainda mais se uma criança tiver, por exemplo, pais separados, dela ver o pai infinitamente menos tempo do que ela vê seus professores. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente não dando conta destas relações afetivas. E a comunidade. Então, a comunidade transfere para a escola esse item, como se isso fosse um item transferível. E a escola não se dá conta, né, não se percebe desse item, vamos colocar entre aspas, que foi transferido a ela. Eu acho que quanto a essa transferência, todos os professores têm muita clareza. O pessoal que trabalha com escola ou mesmo com consultórios é muito claro isso, né? O quanto essa sociedade transfere as responsabilidades, principalmente as socioafetivas, né? E até nasce dessa crise de transferência, nasce uma palavra que vocês já devem ter ouvido um monte, que agora está na moda, a escuta qualificada. É como se a escuta não bastasse, ela tem que ser qualificada, né? Na verdade, a escuta qualificada é alguém que se propõe a ouvir. Eu vou te ouvir. A gente que tem consultório, recebe, eu trabalho com famílias, né? Também eu faço atendimento à família. É muito comum uma mãe ou um pai chegar e dizer assim: eu quero que você me diga o que está acontecendo com essa guria. Ela anda terrível. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Daí, quando você vai investigar se essa família quis saber o que aconteceu, o que ela fez para saber o que aconteceu. Essa criança está gritando no seu desenho, está gritando na sua agressão, está gritando na sua linguagem, está demonstrando em todos os lugares o quanto ela está com nível de agressividade alto. Nós sabemos que nível de agressividade alto é porque essa criança está acionando a agressividade para poder sobreviver, não é isso? Se você está num espaço com agressividade baixa, você não tem por que acionar a sua agressividade. Alguns casos vão acontecer por patologias. Mas, fora isso, as pessoas temperam a sua agressividade, né? Vocês aqui estão todos sentados tranquilamente, ninguém está sentado assim, né? Mas se nós estivéssemos em guerra, por exemplo, seria diferente, né? Como as pessoas estariam sentadas, o nível de entrega e de relaxamento que nós dedicaríamos a esse momento. Então, essa escuta é que ela está doente mesmo. Nós sofremos de falta de atenção, nossa sociedade sofre de falta de atenção. As crianças, eu escrevi sobre isso, fiz bastante pesquisa sobre isso, em cima disso, e é muito impressionante como as pessoas não percebem. As famílias, por exemplo, gostam daquela criança que não dá trabalho, e é por isso que o iPad tomou esse espaço na família espetacular, né? Porque ele aciona um monte de coisa bacana que a criança não incomoda, o jovem não incomoda. E na escola também nós temos isso, né? Nós temos estatisticamente falando, um grupo grande de pessoas que prefere que aquele aluno não incomode, né? E esse incomodar, entre aspas. Porém, a gente tem que voltar daí para o objetivo da escola. Qual é o objetivo da escola? Né? O que aqui a escola se propõe? E aí nós vamos entrar numa coisa que é mediar a apropriação do mundo. É provocar aprendizagens. Ela tem que aprender geografia para ela viver melhor, para ela entender o mundo que ela vive. Ela tem que aprender história para ela entender o mundo, ela tem que aprender
Mas ela também precisa aprender o que é cooperação. Ela precisa aprender o que é solidariedade. Ela precisa aprender, quando ela vai para uma sala de aula, é um grupo em que ela vai ter que exercitar, dividir, cooperar. Porque aquela turma tem 20 crianças, 15 crianças, 25 crianças, não sei. E tem uma professora, no máximo 2, naquele momento. E é um espaço em que se exercita um monte de questões que são de foro da afetividade, de foro que vão passar por essas instâncias. Então, vejam, o Vallon ainda vai dizer que a razão nasce da emoção e vive da sua morte. O que é nascer? A razão nasce da emoção. Se eu não toco você, se eu não lhes toco de algum modo, se eu de algum modo não mexo com seus móveis, você não se move para. Certo? E é se movendo para que essa emoção ela vai se arrefecer para dar lugar a um conhecimento, a uma elaboração que tem aí a ordem cognitiva como estruturante desse instrumento social. Mas no bojo, ela precisa ter a liga. Seria a farinha de trigo. Então, nós vamos ter lá todos os ingredientes, mas não temos trigo que reúna. Então, dá bem para compreender a dificuldade de aprendizagem a partir disso. Eu tenho ali as condições, mas elas não se integram, porque não há uma farinha de trigo. Entenderam o papel da emoção na organização, vamos chamar desse bolo? E, deixa eu me aproximar aqui. Isso aqui é uma frase que aparece muito, muito mesmo. É a frase que ganharia nas pesquisas, quando a gente pergunta se você trabalharia com crianças sob o aspecto socioemocional ou socioafetivo. E essa resposta é muito presente. Vocês reconhecem isso também? É como se esse sujeito fosse, né? Ele fosse partido. E não estou dizendo que ele não seja mal educado. Só que quem educa essas criaturas? Somos nós, né? Todos nós. Eu falei para vocês, quando eu pergunto para os pais, o seu filho levantaria para a professora se ela passasse na frente dele? Os pais são unânimes em responder que não. E eu ainda pergunto, vocês têm certeza? Eles dizem, temos. Então, na verdade, a gente sabe bem o que está fazendo, o que não está. Só que não ocorre, não nos ocorre. Porque eu também tenho uma contrapartida para contar para vocês. No final do ano, eu fui ver uma apresentação de trabalho de robótica de um grupo de ensino médio. Eu fiz um trabalho grande com o ensino médio durante 2016, 2015 e 2014, que até culminou num lançamento de um livro em fevereiro, mas é destinado a ensino médio e ensino técnico. E eu estava vendo uma apresentação, estava no fundo, assim, em pé, tinha um balcão, eu estava apoiada no balcão. E aí um professor olhou, me viu e disse assim, venha sentar, um professor jovem, venha sentar, fez sinal para mim, para eu sentar. Aí eu falei para ele assim, porque todas as zeladoras da escola estavam em pé atrás, tinha até uma com a vassoura, apoiadinha assim, vendo as apresentações, que a apresentação de robótica é muito atraente, né? Estava todo mundo da escola vendo as apresentações. E as zeladoras estavam no fundo, assim, junto comigo. E eu fiz sinal para ele e mostrei uma senhora, mais velha que eu, creiam, tinha gente mais velha que eu. E aí, o professor levantou e fez para a senhora sentar. E ela disse, não, meu filho, por favor. Não. Ele disse, não, eu faço questão que a senhora sente-se. Ele ficou no pé no meu lado. No lado desse professor estava a turma dele, de alunos de ensino médio. Os meninos olharam, viram o professor.
Ficaram. O primeiro que teve essa reação ficou. Daí a pouco ele disse assim: o que foi, professor? Daí ele disse: uma senhora em pé e os marmanjos sentados. Daí ele disse: é mesmo. Ficou em pé e cutucou uma outra zeladora: vá sentar lá no meu lugar. Estava escuro, ela sentou lá. E ela já estava encorajada pela outra, lá foi ela, né? Gente, depois todas sentaram, porque os meninos todos quiseram levantar para dar lugar para as zeladoras. Eu achei tão lindo aquilo. Porém, aquele professor teve a intencionalidade. Ele deu exemplo, ele mostrou, ele falou para o guri. Quando o guri foi falar com ele, agora eu me denunciei que sou de Curitiba, né? Do guri. Ele falou para o guri: a senhora em pé e os marmanjão sentados, bem assim como quem disse. E o menino na hora reagiu. Então, gente, não é uma questão de... É uma questão... E será que custa tanto assim? Mas também não vou falar nem nisso, porque é um aumento de pauta, enfim. Tá. Vou falar sobre outra dimensão, então. De que adianta saber um monte sobre física e não ser humanizado. O que essa pessoa vai fazer com física? Ela vai resolver problema social? Se resolver problema social precisar mesmo do que a gente tem aprendido, ele não vai conseguir. Então, ainda o Vallon diz que a afetividade depende para evoluir de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa. E aí eu vou pular essa questão, vou perguntar para vocês assim, vamos pegar isso aqui como uma metáfora, né? Para dar esse salto aqui, esse peixe precisa mais do que conhecer aquário, salto, musculatura, como é que impulsiona, concordam? Ele tem que ter coragem, ele tem que ter uma autoestima bacana, ele tem que... um monte de outras coisas, ele tem que acreditar, ter uma crença que vale a pena ele dar esse salto. Ele tem que ter uma história que o anime a dar esse salto. Correto? Então, vamos lá. Eu vou direto para o exemplo que já me deram o sinal de 5 minutos. Então, qual é a chave dessa aprendizagem que a gente está falando? Não é isto ou aquilo. Entenderam? Não é essa dicotomização. Eu vou dar aula de geografia, agora eu não posso fazer isso. Hoje eu estou atrasada com a minha matéria, eu não posso trazer isso. É fazer mesmo transferência de conhecimento. É trabalhar com as questões e trazer essas questões a partir das dimensões desse sujeito. Eu quero trazer um exemplo para vocês que eu trouxe. Então, a empatia é uma das primeiras palavras, os primeiros conceitos que eu acho que precisa ser não só apenas levado para a escola, mas como também trabalhado, enfim. Eu trouxe aqui um pequeno relato da professora. Ele está partido porque essa professora é uma professora que está fazendo um trabalho em cima disso. Ela está se vendo, pesquisando, estudando as questões socioafetivas. Então, ela continuou. Eu só vou dar um exemplo para vocês, tá? Diferente do que eu dei de manhã. É um 5º ano, tá? As plantas morreram ou estão morrendo? Vocês sabem por quê? Eles têm um herbário. O grupo fez um herbário num trabalho de cooperação, enfim, com esses objetivos, tá? E eles estão construindo, e as plantas estavam morrendo. Daí o aluno falou, faltou compromisso. O conceito de compromisso ele já tem trabalhado. Isso não é desculpa, a nossa responsabilidade foi baixa. Outra aluna fala. Eu achei que não devia molhar para não encharcar. Estamos tendo problemas de comunicação. Tá? A professora levanta. Por causa disso, um ser vivo morreu. Uma outra aluna diz. Aí, isso que eu queria mostrar para vocês, gente. 5º ano, vocês sabem quantos anos tem? Quantos anos? De 9 a 10, né? Certo, ok. E daí, na verdade, é uma menina que fala, por causa disso, um ser humano morreu. Olha o que o menino fala. Se você come carne, todo dia um ser vivo morre. E daí essa professora pegou essa sequência,
Ela depois escreveu e ela foi trabalhando com esse pessoal. Tá? Não é uma integração fantástica, gente, vocês não acham? Um menino de 9, 10 anos fazer essa integração. Claro que eles estão trabalhando esses conceitos desde o começo do ano, tá? Vamos ver o que foi trabalhado aqui? Nas habilidades cognitivas, vocês já conhecem bem, todo mundo conhece, porque é o que o MEC nos oferta. Então, aqui, associar, avaliar, confrontar. Gente, esse confrontar é bem complicado, né? Tem muita gente que não sabe confrontar, tá? Dimensionar. Esse grupo trabalhou confronto, dimensionamento, de um modo fantástico, gente. Eu estou querendo até que essa professora registre, faça um artigo. Estou incentivando ela a fazer isso. De tão bacana que foi o andamento que ela deu. Porque daí ela trabalhou também com alguns sentimentos, enfim. Mas aí, gente, é aqui que é o que eu quero deixar de mensagem para vocês, que eu acho mais importante da minha fala. Tá, nas habilidades cognitivas, apesar de dificuldade de confrontar, de mencionar, que eu não vejo a escola trabalhar assim, tá? Eu vejo a escola não trabalhar assim. Hoje nós vamos aprender a dimensionar, nós vamos aprender a confrontar. Não é bem assim, mas tudo bem, vamos deixar. Vamos aqui, ó. Habilidades não cognitivas, afetivo-emocionais. Comunicação. Gente, comunicação é de ordem afetiva e emocional. Concordam? Quanta gente sabe muito sobre o assunto e não consegue falar, porque se emociona, porque não está potencializado o suficiente para isso. Argumentação, enfrentamento de risco. Empatia, flexibilidade, relacionou, recorreu, exercício de liderança, presentificação, criticidade. Gente, presentificação, o menino virar e dizer assim, então todo dia morre um ser vivo. Se você come carne. Quando eu li essa prancha, eu selecionei para trazer, eu encurtei ela, porque ela é muito longa, mas eu acho fantástico isso, sob o ponto de vista de conexões. Isso é um sujeito que tem uma visão, não é só cognitiva, e não é só afetiva, emocional. Tem outras dimensões aqui, envolvidas nisso. Mas aqui, meus amores, que é o pulo do gato, que eu entendo ser o pulo do gato, são nas bioinstintivas, que é um ganho fantástico, porque ela é decorrência desse tipo de trabalho. E você vai construindo isso à medida em que você trabalha desse modo que nós estamos falando, ou de outros modos que contemplem esse sujeito nessas dimensões, que é curiosidade, liberdade, autenticidade, autonomia, confiança, espontaneidade, autoestima. Como que você desenvolve confiança? A confiança é bioinstintiva, é decorrente. A autoestima também é bioinstintivo. Ou seja, você não programa exatamente o desenvolvimento da autoestima, mas ela é bioinstintiva. De tanto você trabalhar essa criatura, quando ela se comunica e fala, você diz assim, se falou uma coisa super adequada, super bacana. Dá para você repensar e voltar e dizer novamente, que eu acho que você cometeu alguns equívocos aqui, se você quiser, eu não sei o quê. O que você quer dizer com reconhecer, entendeu? Quando você vai lá e busca, o que você está sentindo, o que você pensou, por que você ficou, o que você faz quando está triste, olha a reação que você teve, de onde veio. Aí é preservação, mas é decorrência. Que são coisas que a gente percebe. Isso tudo aqui compõe o quê, gente? A resiliência, que nós temos perseguido tanto no nosso trabalho. E que tem sido um saco de gato, né? Porque a gente não consegue saber. Você pergunta assim, como é que você está trabalhando resiliência na sua escola? Eu preciso ter porque como resiliência é decorrência, ela é bioinstintiva, ela vai advir de situações em que eu preciso de cooperação. Nós vamos subir numa árvore hoje, e nós vamos precisar de cooperação, de atenção, de sei lá o quê. Ou nós vamos plantar, ou nós vamos... eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se você vai aceitar. Enfim,
coisas desta natureza. Meus amores, nós já sabemos, nós trabalhamos com aprendizagem, nós sabemos que sem resiliência não há aprendizagem. E a resiliência está ligada a tudo que é bioinstintivo. E o bioinstintivo é decorrência. E é por isso que a gente tem se batido tanto para conseguir entender esse conceito e trazê-lo ao nosso trabalho. Nosso trabalho de educar, de formar, enfim. A aprendizagem é uma tarefa complexa, mas ela tem um mote, gente, que é desenvolver um sujeito apto a ler o mundo e a viver e conviver, a bem viver e conviver. A entender que eu vou levantar para essa senhora que está grávida, a entender que eu vou cumprimentar o outro, porque ele é meu parceiro, ele mora no mesmo prédio que eu. Nós partilhamos de um tempo histórico, nós partilhamos da mesma cidade. Eu vou parar no sinal pelo mesmo motivo. Eu vou, enfim, essa criatura que é o que a gente tem de conceito de educação. O currículo socioafetivo, ele tem que trabalhar as tramas da complexidade humana a partir de conceitos cotidianos. Essas pequenas coisas, como dizer bom dia, como respeitar o outro, como ir lá fazer que nem aquele grupo lá plantou e depois não cuidaram e eles tiveram que dar conta daquilo, chegar a uma conclusão, resolver aquilo, volver aquela terra, recomeçar aquele plantio. Agora, percebendo que o nosso planejamento foi falho, como foi o trabalho deles, e perceberem como é que eles teriam que distribuir tarefas, que a pessoa que falou lá sobre responsabilidade, enfim. Porque como é que eu vou aprender responsabilidade se eu não exercitar responsabilidade? Se eu não tiver clareza desse conceito? Então, para encerrar, gente, educar um ser humano integrado, percebendo aonde ele está. Eu sou integrado a um mundo, a um cosmos, né? A uma sociedade, a uma época, a um tempo histórico. E numa abordagem integral. Para eu perceber a beleza do mundo, para eu perceber a delicadeza do outro, eu preciso estar integrado e sendo visto e formado a partir dessas especificidades desse sujeito integral. Só aí nós conseguiremos um sujeito íntegro. Então, a integridade, ela é decorrência desse movimento. E aí, gente, para finalizar, eu lhes diria o seguinte, claro que eu fiz um recorte aqui bastante rápido, apesar de que eu acabei tendo 2 oportunidades. Eu quero agradecer vocês esse crédito de confiança que vocês me dão ao a gente abrir esse novo momento. E eu sei que daí, se tivesse um terceiro momento, eu teria que fazer outras abordagens, trazer outras coisas. Mas eu penso que se a gente tivesse que resumir, tá, para finalizar, eu lhes diria o seguinte: está faltando humanidade na escola, seres humanos que acionem as nossas competências de ser humano. Sobretudo, as que voltadas ao nosso ser sensível. A partir daí, numa relação empática com o outro, eu acionarei uma escuta, conseguirei compreendê-lo, e daí o mundo do conhecimento está vasto. Vocês acabaram de ver uma palestra aqui que nos deu várias alternativas, esse congresso aqui está nos dando várias alternativas, várias possibilidades. Mas para eu fazer bom uso disso, eu preciso estar pronto para, intencionado em relação ao outro. Eu espero tê-los contagiado com alguma emoção que os leve a pensar sobre essas dimensões. Muito obrigada, queridos, pelo crédito que me deram. Muito obrigada.